Boa noite, senhora vereadora, senhores vereadores, público presente e aos que acompanham os trabalhos legislativos e as mídias sociais. Havendo o número legal conforme a assinatura dos senhores vereadores do livro de presença, evoco a proteção de Deus e, em nome dos paranatuenses, dou por aberto os trabalhos da 22ª sessão ordinária, dia 9 de fevereiro de 2026. Peço ao edil Wander Nogueira de Aguiar que faça a leitura de um trecho bíblico. Salmos de número 100. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhagens não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Até aí. Solicito ao secretário que promova a leitura da ata da 21ª sessão ordinária, realizada no dia 26 de janeiro de 2026. Por ordem, questão. Porque os irmãos. Por questão de ordem, senhor presidente, nos termos do parágrafo 5º do artigo 134 do Regimento Interno desta Casa, solicito dispensa da leitura da ata da 21ª sessão ordinária realizada no dia 26 de janeiro de 2026. Está em discussão o pedido de dispensa da leitura da ata do edil Wander Nogueira de Aguiar. Está em votação o pedido de dispensa da leitura da ata do edil Wander Nogueira de Aguiar. Quem estiver de acordo permanece sentado e quem for contrário se levante. Aprovado por todos. Está em discussão a ata da 21ª sessão extraordinária. Está em votação a ata da 21ª sessão ordinária. Quem for de acordo permanece sentado, quem for contrário se levante. Aprovado por todos. Comunico aos senhores vereadores que vamos passar para o expediente, onde os livros de inscrição encontram-se abertos para o uso da palavra no pequeno expediente, grande expediente e explicações pessoais. Solicito ao senhor secretário que proceda com a leitura das matérias constantes do expediente. Paranapuã, São Paulo, 4 de fevereiro de 2026. Ofício número 14 de 2026. Para a presidente da Câmara Municipal. Assunto: solicitar substituição de projeto de lei complementar. Senhor presidente, com nossos cumprimentos, vimos solicitar a substituição do projeto de lei complementar sob número 5 de 3 de fevereiro de 2026, devidamente protocolado sob número 52/2026, junto a essa Casa de Leis, pelo que segue em anexo. O motivo da substituição prende-se à necessidade de correções técnicas já devidamente realizadas, as quais não desnaturam o projeto original. Cingindo ao exposto, apresentamos a Vossa Excelência e nobres pares nossos protestos de consideração e apreço. Daniel Júnior Duran Pinato, prefeito municipal, ao excelentíssimo senhor Alexander de Souza Nascimento, presidente da Câmara Municipal, Paranapuã, São Paulo. Paranapuã, 4 de fevereiro de 2026. Mensagem. Referente. Projeto de lei complementar número 5 de 3 de fevereiro de 2026. Ementa. Dispõe sobre a definição do valor da base de cálculo de tributos municipais para o exercício financeiro de 2026. Excelentíssimo senhor presidente, nobres vereadores, encaminho a apreciação dos eméritos vereadores o incluso projeto de lei que dispõe sobre a base de cálculo dos tributos municipais.
Cumpre destacar que o IPTU no município de Paranapuã encontra-se atualmente fixado com base em 0,206 UFM, parâmetro que, na prática, se aplicado à legislação vigente, produzirá valores excessivamente elevados, destoando da realidade econômica dos contribuintes e da capacidade contributiva da população local. A administração municipal, sensível a essa realidade e atenta ao princípio constitucional da justiça fiscal, promoveu criteriosa análise técnica, da qual se concluiu que a manutenção da base de cálculo dos moldes anteriores poderia resultar em ônus desproporcional aos munícipes, comprometendo a legitimidade do tributo e fomentando a inadimplência, o que não atende nem ao interesse público nem ao equilíbrio das finanças municipais. Nesse contexto, o presente projeto de lei propõe a definição do valor da base de cálculo para 0,1033 UFM, promovendo adequação razoável, equilibrada e proporcional, sem renúncia indevida de receita, mas com correção de distorções que oneravam excessivamente o contribuinte. Ressalta-se que a iniciativa não implica diminuição irresponsável da arrecadação, mas sim ajuste técnico necessário alinhado aos princípios da legalidade, razoabilidade, proporcionalidade e capacidade contributiva, preservando o pacto de confiança entre o poder público e a população. Trata-se, portanto, de medida que reforça a justiça tributária, assegura previsibilidade ao contribuinte, mantém a sustentabilidade financeira do município e demonstra o compromisso dessa administração com uma política fiscal equilibrada, transparente e socialmente responsável. Com efeito, considerando o objeto do projeto de lei colocado sob o crivo do Legislativo Municipal, certo de que receberá a necessária aquiescência de Vossa Excelência e de seus ilustres pares, submeto exame e votação sob o regime de urgência, cujo rito ora solicito, conforme faculta o parágrafo 1º do artigo 38 da Lei Orgânica do Município. Daniel Júnior Duran Pinato, prefeito municipal. Ao excelentíssimo senhor Alexandre de Souza Nascimento, presidente da Câmara Municipal de Paranapuã. Projeto de Lei Complementar número 05 de 2026 é encaminhado às comissões de Legislação e Justiça e Finanças e Orçamento. Paranapuã, São Paulo, 3 de fevereiro de 2026. Mensagem. Referente. Projeto de Lei número 12 de 3 de fevereiro de 2026. Emenda. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de até R$600 mil e da outras providências. Excelentíssimo senhor presidente, nobres vereadores, encaminho a apreciação dos eméritos vereadores o incluso projeto de lei que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar. A matéria proposta visa autorizar o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar no valor de até R$600 mil, destinados a cobrir despesas com festividades e comemorações no exercício de 2026. Assim justificada pela necessidade de dotar o município de recursos orçamentários suficientes para a promoção de eventos culturais, comemorativos e festivos, os quais exercem relevante função social, cultural e econômica, contribuindo diretamente para o fortalecimento da identidade local, a preservação das tradições e a integração da comunidade. Ressalta-se ainda que as festividades e eventos promovidos pelo poder público fomentam o desenvolvimento econômico do município, estimulando o comércio local, a prestação de serviços e a geração de renda, além de impulsionarem o turismo e projetarem positivamente o nome de Paranapuã na região. Com efeito, considerando o objeto do projeto de lei colocado sob o crivo do Legislativo Municipal, certo de que receberá a necessária aquiescência de Vossa Excelência e de seus ilustres pares, submeto a exame e votação sob regime de urgência, cujo rito ora solicito, conforme faculta o parágrafo 1º do artigo 38 da Lei Orgânica do Município. Daniel Júnior Duran Pinato, prefeito municipal. Ao excelentíssimo senhor Alexandre de Souza Nascimento, presidente da Câmara Municipal de Paranapuã, São Paulo. Projeto de Lei número 12 de 3 de fevereiro de 2026.
dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de até R$600 mil e da outras providências. Daniel Júnior Duran Pinato, prefeito do município de Paranapuã, Estado de São Paulo, no uso de suas legais atribuições, etc. Faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir em sua contadoria um crédito adicional suplementar no valor de até R$600 mil, destinados a cobrir despesas com festividades e comemorações no exercício de 2026. 02. Executivo. 020601. Festividades e comemorações. 27.812.240.2360. Manutenção das festividades e comemorações. 33.90.3900. Outros serviços de terceiros e pessoas jurídicas. R$600 mil. Total de crédito R$600 mil. Artigo 2º. O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes da anulação da seguinte dotação. 02. Executivo. 020201. Secretaria e Administração Geral. 04.122.296.2060. Pagamentos de sentença precatórios judiciais. 33.90.91.00. Sentenças judiciais. R$600 mil. Total de crédito R$600 mil. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Paranapuã, 3 de fevereiro de 2026. Daniel Júnior Duran Pinato, prefeito municipal. Parecer jurídico. Tratam-se de proposituras que dispõem sobre a abertura de crédito adicional suplementar ou essencial no orçamento municipal, em razão de excesso de arrecadação, anulação, novos convênios, etc., no valor de R$600 mil e R$27.400, projeto de lei número 12 de 2026 e projeto de lei número 3 de 2026, respectivamente, destinado a cobrir despesas com festividades e comemorações do município, materiais permanentes e de consumo do setor da educação. A iniciativa legislativa de projeto de lei que verte sobre a abertura de créditos adicionais suplementares é exclusiva do senhor prefeito municipal, uma vez que se trata de matéria orçamentária, nos termos da Constituição Federal e no parágrafo único do artigo 35 da Lei Orgânica do município de Paranapuã. A operação de abertura de crédito adicional suplementar está prevista na Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, especialmente nos artigos 41 a 43. O dispositivo legal transcrito confere o devido suporte para a realização de abertura de créditos adicionais especiais para o reforço de dotações do orçamento em curso, notadamente no artigo 43 da referida lei, seja por anulação, excesso de arrecadação ou superávit. Por outro lado, cumpre ressaltar que a Lei Orgânica Municipal, assim como a Carta Magna, artigo 167, capítulo 5, veda a abertura de créditos adicionais suplementares sem prévia autorização legislativa e indicação dos recursos financeiros correspondentes, o que, no caso em tela, foi devidamente observado. Pelo exposto, opino que os projetos de lei em exame estão em plena consonância com a legislação pertinente à matéria, sem vício aparente de inconstitucionalidade e ilegalidade, restando aos nobres vereadores analisar o mérito da questão, ressaltando que as comissões e o plenário da Casa não estão vinculados à presente opinião meramente técnica e jurídica. É o parecer. Câmara Municipal de Paranapuã, São Paulo, 5 de 2 de 2026, Alessandro Rodrigo Teodoro, assessoria Consultoria Jurídica, OAB São Paulo, 168.723. Comissões permanentes. Legislação e Justiça e Finanças e Orçamento. Parecer conjunto número 11 de 2026. Autor, Executivo Municipal. Assunto. Projeto de Lei número 12 de 2026. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de até R$600 mil e da outras providências. Assim, pelos aspectos que nos cumpre analisar, foi imposição do regime interno, em seu artigo 67 e 68, respectivos parágrafos, com o respaldo técnico do setor jurídico. Abaixo os pontos. Exposição das matérias em exame. O projeto em epígrafe foi protocolado nesta Casa em 3 de fevereiro de 2026, sob número 54, sendo que o presidente da Casa, nos termos do artigo 114 do regime interno, o faz encaminhar a estas comissões, que passamos a relatar.
2. Da competência e iniciativa. O projeto versa sobre matéria de competência do município em face do interesse local, encontrando amparo no artigo 30, inciso 1º da Constituição da República e no artigo 5º da Lei Orgânica Municipal. Trata-se de propositura de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo, conforme dispõe o artigo 35 da Lei Orgânica Municipal. Desta forma, quanto à competência e iniciativa da propositura, somos pela tramitação do projeto de lei em comenda. 3. Matéria em exame. O projeto em tela solicita autorização para abrir crédito suplementar no valor de R$600 mil, que deverá ser coberto com recursos provenientes de anulação. O crédito aberto visa cobrir as despesas com festividades e comemorações municipais no decorrer do exercício de 2026. A abertura de crédito adicional suplementar é um dos instrumentos mais relevantes na dinâmica da execução orçamentária dos entes federativos, entre eles os municípios. Trata-se de um mecanismo legalmente previsto que visa adequar o orçamento público aprovado às necessidades reais da administração pública ao longo do exercício financeiro, permitindo ajustes sem que haja alteração no montante global autorizado na Lei Orçamentária Anual, LOA. A abertura de créditos adicionais está regulamentada pela Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, norma que estabelece as regras gerais de direito financeiro para a elaboração, execução e controle dos orçamentos públicos. É o relatório. 4. Conclusão, votos, relatores e decisão das comissões. Quanto ao método do projeto de lei número 12/2026, estas comissões aqui reunidas partem do entendimento de que a propositura tende aos princípios de legalidade, constitucionalidade, financeiro, orçamentário, contábil e social, além de atender ao melhor interesse público municipal, estando em conformidade com a legislação que trata do interesse público municipal. Estando em conformidade com a legislação que trata do assunto. Logo, no que diz respeito às suas competências, estas comissões nada têm a objetar. É o voto. Nada mais a ser discutido sobre a presente proposição, segue o mesmo para a presidência desta Casa para demais providências cabíveis. Cabe ao plenário decidir. Câmara Municipal de Paranapuã, São Paulo, Sala das Sessões, vereador Antônio Fernando Soares, aos 5 dias do mês de fevereiro de 2026. Comissão de Legislação e Justiça. Relator Alberto Gonçalves Pereira, acompanha o relator Donizete José César, presidente, Wagner Scapim, vice-presidente. Comissão de Finanças e Orçamentos. Relator Lorivaldo Silvestre de Oliveira, acompanha o relator Hélio Kirchmaz, presidente, e Wander Nogueira de Aguiar, vice-presidente. Paranapuã, São Paulo, 3 de fevereiro de 2026. Projeto de lei número 012, de 3 de fevereiro de 2026, voltará na ordem do dia. Paranapuã, São Paulo, 3 de fevereiro de 2026. Mensagem referente ao projeto de lei número 3 de 3 de fevereiro de 2026. Emenda. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de até R$ 27.400 e da outras providências. Excelentíssimo senhor presidente, nobres vereadores, encaminho a apreciação dos emendos vereadores, incluso o projeto de lei, onde se propõe a esta Casa a necessária autorização legislativa para abrir crédito adicional especial. A matéria proposta visa autorizar o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional especial no valor de até R$ 27.400, destinados a cobrir despesas com materiais de consumo e materiais permanentes, conforme processo número SEDUC PRC 2025-02202, de demanda número 094638, de 2025, da Secretaria Estadual de Educação, do Governo do Estado de São Paulo e anexo, com efetivo, considerando o objeto do projeto de lei colocado sob o crivo do Legislativo Municipal, certo de que receberá a necessária aquiescência de Vossa Excelência e de seus ilustres pares. Submeto
a exame e votação sobre o regime de urgência, cujo rito ora solicito, conforme faculta o parágrafo 1º do artigo 38 da Lei Orgânica do Município. Daniel Júnior Duran Pinato, prefeito municipal, ao excelentíssimo senhor Alexander de Souza Nascimento, presidente da Câmara Municipal de Paranapuã, São Paulo. Projeto de Lei número 13, de 3 de fevereiro de 2026, dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de até R$ 27.400 e da outras providências. Daniel Júnior Duran Pinato, prefeito do município de Paranapuã, estado de São Paulo, no uso de suas legais atribuições, etc. Faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir em sua contadoria um crédito adicional especial no valor de até R$ 27.400, destinados a cobrir despesas com aquisição de materiais de consumo e materiais permanentes, consonante com o processo número SEDUC PRC 2025-02202-DM e demanda 094638, conforme a seguinte classificação orçamentária. 02, Executivo, 020501, Ensino Fundamental, 1º ao 9º ano, 12.361.150.2470, Programa Alfabetiza Junto São Paulo, Prêmio Excelência, 33.90.30.00, Material de Consumo, R$ 4.260. 12.361.150.169, Programa Alfabetiza Junto São Paulo, Prêmio Excelência, 44.90.52.00, equipamento e material permanente, R$ 23.140. Total do crédito, R$ 27.400. Artigo 2º. O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de transferência da Secretaria Estadual de Educação por meio do programa Alfabetiza Junto São Paulo. Prêmio Excelência, demanda 094638, no valor de R$ 27.400. Artigo 3º. Ficam ajustadas e atualizadas as leis número 1782/2025, PPA 2026/2029, Lei número 1775/2025, LDO/2026, Lei número 1785/2025, LOA/2026, com o valor do referido crédito e demais alterações necessárias de acordo com o dispositivo da Lei Federal 4.320, de 1964. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário. Paranapuã, 3 de fevereiro de 2026. Daniel Júnior Duran Pinato, prefeito municipal. Alguns anexos aqui do governo do estado, né, que se encontra no site. Quem quiser, é só procurar lá, que está tudo escrito lá. Senhor presidente, senhores vereadores, encontra-se anexo ao projeto parecer jurídico e das comissões permanentes, de igual teor ao do projeto de lei número 12/2026 já lidos, por tratarem de matérias semelhantes, abertura de créditos adicionais. Projeto de Lei número 013 de 3 de fevereiro de 2026 voltará na ordem do dia. Paranapuã, 5 de fevereiro de 2026. Mensagem referente. Projeto de Lei número 14 de 5 de fevereiro de 2026. Emenda. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de até R$ 30.573,75 e da outras providências. Excelentíssimo senhor presidente, nobres vereadores, encaminho a apreciação dos eméritos vereadores o incluso projeto de lei que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar. A matéria proposta visa autorizar o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar no valor de até R$ 30.573,75, destinados a cobrir despesas como aquisição de equipamentos e materiais permanentes para o setor de educação municipal.
Ao adquirir esses novos materiais e equipamentos para o setor de educação, o município atende à legislação que dispõe sobre os ambientes escolares, melhora a eficiência pedagógica e ainda amplia sua capacidade de atendimento, perante o contínuo aumento de matrículas que vem recebendo nos últimos anos, sanando assim o déficit de vagas na rede municipal de educação. Com efeito, considerando o objeto do projeto de lei colocado sob o crivo do Legislativo Municipal, certo de que receberá a necessária aquiescência de Vossa Excelência e de seus ilustres pares, submeto a exame e votação, sob o regime de urgência, cujo rito ora solicito, conforme faculta o parágrafo 1º do artigo 38 da Lei Orgânica do Município. Daniel Júnior Duran Pinato, Prefeito Municipal. Ao excelentíssimo senhor Alexander de Souza Nascimento, Presidente da Câmara Municipal de Paranapuã, São Paulo. Projeto de Lei número 14, de 5 de fevereiro de 2026. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de até R$ 30.573,75 e da outras providências. Daniel Júnior Duran Pinato, Prefeito do município de Paranapuã, Estado de São Paulo, no uso de suas legais atribuições, etc. Faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir em sua contadoria um crédito adicional suplementar no valor de até R$ 30.573,75, destinados a cobrir despesas como aquisição de equipamentos e materiais permanentes para o setor de educação, conforme a seguinte classificação orçamentária: 02, Executivo, 020504, Ensino Fundamental, 12.365, 160, 1150, aquisição de imobiliários e equipamentos, 4490, 5200, equipamento e material permanente, R$ 30.573,75. Total de crédito, R$ 30.573,75. Artigo 2º. O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes da anulação da seguinte dotação: 02, Executivo, 020504, Ensino Infantil, 12.365, 160 e 270, manutenção das atividades da pré-escolas e creche, 33.90, 30.00, material de consumo, R$ 30.573,75. Total de crédito, R$ 30.573,75. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Paranapuã, 5 de fevereiro de 2026, Daniel Júnior Duran Pinato, Prefeito Municipal. Senhor Presidente, senhores vereadores, encontra-se anexado ao projeto de parecer jurídico e das comissões permanentes, de igual teor ao do projeto de lei número 12 de 2026, já lidos, por tratarem de matérias semelhantes, abertura de créditos adicionais. Projeto de lei número 014, de 5 de fevereiro de 2026, voltará na ordem do dia. Indicação número 4 de 2026. Indico ao Executivo Municipal, após ouvido do outro plenário, que promova a aquisição de linhas telefônicas e aparelhos celulares para a Unidade Básica de Saúde, UBS, recepção, agendamento de viagens, agendamento de encaminhamentos, etc. Justificativa. A implementação de linhas telefônicas e aparelhos celulares em centros de saúde visa modernizar o atendimento, agilizar a comunicação com pacientes e facilitar o trabalho das equipes, incluindo o uso de WhatsApp para agendamentos e teleorientação, ressaltando que a linha fixa de telefonia existente no OBS está ineficiente, elevando em consideração que telefonia é uma das ferramentas mais importantes para a comunicação com todo o sistema de saúde pública da região e estadual, cumulando com o aumento da demanda pelo serviço de saúde, é fundamental que o centro de saúde possua um sistema de atendimento telefônico eficiente e ágil para garantir a melhor prestação de serviços ao paciente. Além disso, sabemos que o avanço das tecnologias possibilitou melhores soluções em telefonia, oportunizando um atendimento mais humanizado, bem como possibilitando diferentes formas dos pacientes entrarem em contato com o OBS, beneficiando a todos, servidores públicos, pacientes ou responsáveis.
São as justificativas esperando vossa providência. Câmara Municipal de Paranapanã, São Paulo, Sala das Sessões, vereador Antônio Fernando Soares, aos 6 dias do mês de fevereiro de 2026. Alberto Gonçalves Pereira, vereador. Indicação número 5 de 2026. Indico ao Executivo Municipal, após ouvido o douto plenário, providências quanto à reforma ou reconstrução das estruturas de tijolos ao redor de árvores nos canteiros centrais da Avenida Ângelo Takaki e Luizete, bem como a promoção de limpeza e erradicação de mato dos canteiros centrais das demais vias públicas. Justificativa. Boa parte das estruturas de tijolos construídas em torno das árvores das vias centrais de nossa cidade se encontram danificadas. Isto a longa data. Precisa-se de atenção e definição, ou a municipalidade se compromete em reformar, reconstruir ou promova a demolição de uma vez. O que o poder público municipal não deve é deixar da forma que está. Precisa-se tomar uma medida. Outra ação que carece de atenção e ação é o emprego de serviços e técnicas de limpeza visando a erradicação de matos sobre os canteiros centrais das vias urbanas, algo que, em alguns pontos, chegam a ser vergonhosos. Acredita-se que, com a evolução do quadro de servidores, considerando os recém-admitidos, essas providências sejam tomadas com a maior brevidade possível. São as justificativas, esperando vossa providência. Câmara Municipal de Paranapanã, São Paulo, Sala das Sessões, vereador Antônio Fernando Soares, aos 6 dias do mês de fevereiro de 2026. Wander Nogueira de Aguiar, vereador. Indicação número 6 de 2026. Indico ao Executivo Municipal, após ouvido o douto plenário, providências quanto à demolição e reconstrução da estrutura do bebedouro da Praça Prefeito Ulisses Costa. Justificativa. A estrutura do bebedouro, ora existente, se encontra parcialmente comprometida, com azulejos danificados, manchados e encardidos, torneiras danificadas, além de estar fora dos padrões de inclusão social, Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, Lei nº 13.146 de 2015. Logo, a reconstrução e reinstalação do sistema de bebedouro devidamente projeto com equipamentos a garantir acesso à água potável, especialmente cadeirantes, pessoas com mobilidade reduzida, crianças e indivíduos com deficiência visual, levando em consideração as múltiplas alturas de bica, geralmente 90 cm e 110 cm, acionamento facilitado, tipo Easy Touch ou pedal, teclas em braille e, em alguns projetos modernos, saídas específicas para animais de estimação. A obra é de fundamental importância para o atendimento de todos os frequentadores da Praça Municipal, modernizando o ambiente, tendo a destacar que, diariamente, parte dos trabalhadores, agricultura, construção civil, etc., costumam encher seus garrafões com água para o labor do dia naquele bebedouro. São as justificativas, esperando vossa providência. Câmara Municipal de Paranapanã, São Paulo, Sala das Sessões, vereador Antônio Fernando Soares, aos 6 dias do mês de fevereiro de 2026. Felipe Gabriel Lanche Bezerra, vereador. Senhor presidente, não há mais matérias para o expediente. Comunico aos senhores vereadores que vamos passar para o pequeno expediente, esclarecendo que o vereador que se inscreveu terá 5 minutos para falar de matérias lidas no expediente, não podendo conceder a partes. Vereador Wander Nogueira de Aguiar, São Paulo. Boa noite, senhor presidente. Seu nome cumprimenta a mesa, nobres vereadores, público presente, quem assiste via redes sociais. Eu gostaria de falar do projeto número 5 do IPTU, que ele foi mandado para as comissões. A gente está vendo aí que é um valor, demos uma olhada e fizemos uma reunião, e é um valor exorbitante que está subindo esse IPTU. Então, assim, eu acho que chega o final do ano, as famílias não gastam mais por causa das festividades, começo do ano tem material, IPVA, agora IPTU. E a gente procurei saber o valor que ia subir mais ou menos. A arrecadação do IPTU ano passado foi R$ 242 mil. E com esse aumento que está dando,
ele vai bater os 800 mil, passa de 200% de reajuste. O senhor prefeito acho que quer propor isso para o presidente para a gente fazer uma reunião. Eu quero deixar aqui já a minha parte, que se continuar do jeito que está, eu sou contra esse projeto. Não tem cabimento, a gente sabe que está defasado os valores do município, precisa subir, tem que subir, mas eu acho que tem que ter uma conversa com os vereadores total, não sei os pares estão pensando também, se concorda, mas eu quero deixar aqui já a minha indignação com isso, vai passar de 200%, e as famílias de Paranapuã hoje vai sofrer com isso. Então eu já quero deixar bem claro aqui que se continuar do jeito que está esse projeto, eu vou ser contra. Não mais, muito obrigado. Continue a discussão. O vereador Alberto está com a palavra. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, público presente e a todos que nos acompanham via redes sociais. Eu concordo com o nobre Edil, Wander falou, né? Eu acho assim, tem que ter uma reunião e a gente, cada um de nós aqui expor o que pensa. Eu acredito que subir de uma vez vai refletir na população e assim também refletir na gente aqui, né? Eu acho que é um valor um pouco alto mesmo. Então, cabe ao senhor prefeito aí marcar uma reunião aí, eu estou disposto, né? Assim como vocês, que estejam também dispostos a conversar e a gente entrar num consenso. Do jeito que está, eu acho também que não pode ficar, porque o nosso IPTU hoje, a gente vê lotes aí que pagam aí R$20 de imposto, é muito pouco. A guia do carnê para ser emitida, ela custa mais que isso, ela custa quase R$30. Então quer dizer que a gente está pagando para emitir imposto aqui para Paranapuã. Então vamos rever essa questão, vamos rever com coração, com sabedoria e, né, para não onerar demais a nossa população. Do mais, muito obrigado, senhor presidente. Continue a discussão, pequeno expediente. Vereador Felipe. Boa noite, senhor presidente, seu nome cumprimento a mesa, vereadores, público presente. Isso aqui é um projeto polêmico, mas eu também concordo. Precisamos fazer uma reunião aí com o prefeito, está fazendo as contas também, dá praticamente isso aí que o vereador Rony falou, 200% a mais. Eu também concordo com o vereador Alberto, que deve ter um reajuste, mas um reajuste justo que cabe no bolso de todo mundo, porque se subir de uma vez dá um impacto gigante e respinga na gente, porque além de vereadores, a gente somos munícipes, pais de famílias que também trabalhamos no dia a dia. Então vamos marcar uma reunião e reformular esse projeto. Demais, muito obrigado. Continue a discussão. Só cumprimentando os vereadores que falou, né? O senhor prefeito me chamou em sua sala, me falou sobre esse projeto. Falei que a gente ia conversar com os vereadores, até vai ser passado pelas comissões. E ele disse que quer reunir com os vereadores. Né? Eu estou esperando a data, porque ele ainda não me disse a data, vou estar procurando ainda amanhã para resolver isso. É o que os vereadores falaram, né? Eu acho que é um aumento muito alto, assim, está aqui, né, nesse projeto, né? Tem casas que vai passar de 300%, né? Então, eu acho que é um aumento muito alto. Acho que a gente tem que conversar, sentar, conversar e ver o que é melhor para a população. E é igual o vereador Felipe falou, né? Tem que ser um aumento que vai caber no bolso de todo mundo, que a gente tem muitos municípios aqui que trabalham a troco do salário mínimo, a troco de poucos ganhos da casa, né? Então, acho que é isso. Vamos esperar o senhor prefeito. E acho que essa semana a gente marca essa reunião aí. Comunico aos senhores vereadores que vamos passar para o grande expediente, esclarecendo que o vereador que se inscrever terá 10 minutos para falar de qualquer assunto de interesse público a seu critério, podendo conceder a partes. Vereador Felipe. Hoje a gente esteve indo lá na escola municipal e, assim, o trabalho do vereador, trabalhar em prol, né, o vereador Hélio, o Santinho e a gente,
Trabalhamos em prova e ganhamos 4 salas de aula. E as mães vêm em cima, né? Vêm em cima porque faltava lousa e algumas ferramentas de trabalho ali, né? E falo como vereador e como pai também, né? Liguei aí pro executivo, tentei falar com o executivo, disse que, né, já foi entrou em providência aí para poder comprar, mas peço que agilize, né? Porque logo entra aí o calor, as nossas crianças estão lá, né? E quanto antes poder estar ali um material acessível para que as nossas crianças possam ficar num lugar confortável ali e os pais também fiquem aí felizes pela ação, porque não é mais do que justo, né? Demais, muito obrigado. Continue o grande expediente. Vereador Alberto, está com a palavra. Boa noite novamente, senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, público presente e que nos acompanha via redes sociais. Queria suplementar o que o Felipe falou, né? A gente foi lá hoje nas escolas, a gente foi aqui embaixo no anexo, fomos lá na Fundamental. Quero parabenizar a direção dos 2 lugares aí por estar se empenhando, então acredito que estão fazendo melhor aí, né, para as famílias. A gente foi questionado no sentido que havia muitas irregularidades nos locais, porém a gente chegou lá e não encontrou tantas irregularidades assim. Fala aqui do anexo 4, né? Tem algumas coisas para fazer? Tem algumas coisinhas, só que a gente sabe que o prédio aqui ele estava funcionando para outras atividades, né? Agora, do ano passado para cá, que ele está funcionando como creche escola. Os ar-condicionados estão tudo novo, o piso ainda está meio defasado, mas eu acredito assim, a gente trabalhando ano a ano, quem sabe a gente não ganha alguma coisa para ali, né? O governador olha para ali, o deputado olha, a gente consegue alguma emenda para melhorar aquilo ali. Agora, falando lá de cima da escola municipal, lá de cima, do primeiro ano em diante ali, não tem ar-condicionado realmente nas salas, as salas estão todas novas, estão todas bonitas, isso é verdade. Assim, creio eu que esse projeto de hoje, que a gente o plenário vai debater aqui, vai aprovar, através dessa, eu não sei se o valor é totalmente suficiente para pagar tudo o que precisa lá, porque lá precisa de ar-condicionado, precisa de lousa, precisa de ventilador, precisa de armário, né, as cadeiras, carteiras, cortina. Eu acho que uma grande parte, né, vai dar para cobrir. Mas assim, o que a gente sente, não sei, parece que todo ano tem esse problema dessa compra aí. O ano passado já foi isso, esse ano de novo. Eu acho assim, vamos, né, acho que o senhor prefeito tem que sentar com a secretária, com a direção e definir as metas. O que a gente precisa, já traçar o que precisa para não chegar todo ano e ter esse problema de novo. Aí o pessoal liga para a gente vai lá ver, como se diz, a gente está fiscalizando. Só que, né, o executivo tem que fazer a parte dele, né, gente? Eu acredito que para o ano que vem essas coisas devem melhorar, né? Então, vamos pedir a Deus que tudo ocorra da melhor forma. Então, mais muito obrigado, senhor presidente. Continue a discussão durante o expediente. O vereador Ivânia está com a palavra. Boa noite, senhor presidente, seu nome cumprimenta a mesa, nobres vereadores e público presente. Em questão disso daí, ano passado já foi uma burocracia isso daí, sobre essa escola, a creche, e todo ano a mesma coisa. O que a gente vê? Fez a escola nova lá, o Edioel que pleiteou lá com a analista, ganhou a sala lá, e tipo assim, a gente vê uma falta de planejamento, falta do prefeito cobrar o secretariado dele, porque todo ano a mesma coisa. Como é que começa um ano lá com as crianças, não tem um ar-condicionado, não tem lousa, não tem armário, não tem cadeira faltando, certo?
para me desculpar, mas isso é uma vergonha, todo ano a mesma coisa. Eu acho que tem que ter mais um planejamento já, que não venha ocorrer mais esse tipo de coisa aí, que o prefeito possa cobrar mais do secretariado dele. Não mais, muito obrigado. Continua em discussão o grande expediente. O vereador Heber Kushimasa está com a palavra. Boa noite, senhor presidente. Em seu nome, quero cumprimentar todos os vereadores, vereadora, público presente e os que nos acompanham pelas redes sociais. Eu acho que todo mundo tem um pouquinho de razão, né? Mas se não for bem estudado, o ano que vem vai ser outro problema, porque, veja bem, eu faço parte da educação e entendo um pouquinho da parte de educação. Sou professor. Esse ano, como o ano passado, toda a escola infantil virou período integral, ele não podia deixar o primeiro ano do ensino fundamental a não ser de período integral, senão ia interromper uma etapa. Então, esse ano, a prefeitura assumiu o período integral do primeiro ano do ensino fundamental, e se a gente não correr atrás de sala, ano que vem vai ser outro problema. Por quê? O primeiro ano do ensino fundamental vai para o segundo ano, vai virar período integral, né? Vai precisar de mais sala, vai precisar de mais estrutura e não vai ter onde acolher esse pessoal. Então, gente, cabe a nós também, vereadores, todo mundo correr atrás, conseguir verba, né? Ajudar, porque afinal não é ajudar o seu prefeito, é ajudar o município, é ajudar os alunos, né? Para ter um conforto melhor. Então, gente, cabe, sim, sentar, já definir o que vai ser feito para o ano que vem, o que vai ser preciso e começar a trabalhar desde hoje. Porque não é em cima da hora que você vai conseguir sala, não é em cima da hora que você vai conseguir material, né? É isso que está faltando. Isso não é crítica, eu estou disposto a ajudar, se precisar de correr atrás, a gente está disposto, né? Fazer os nossos pedidos aos nossos deputados e ter um planejamento melhor. Concordo com todo mundo, sim, né? Mas espero que ano que vem não tenha esse tipo de transtorno. Muito obrigado. Continua o grande expediente de discussão. Vou estar comentando aqui também. Boa noite a todos, senhores vereadores, senhores vereadores, público presente, quem nos acompanha via redes sociais. Acho que não sei nos outros anos, né? Mas esse é o segundo ano da gente como vereador aqui. E ano passado teve a mesma coisa, a mesma falta de planejamento no começo de ano. Esse ano de novo, né? Eu acho que isso é uma falta de planejamento, é um negócio bem complicado, né? Que você tem que, acho que já sabia dessas coisas que ia acontecer, tem que vir se preparando lá de trás, né? Você tem que melhorar, se eu não me engano, esse ano já atrasou 7 dias, né, das aulas, e vai atrasando. Quem perde não somos a gente, que já estamos todos formados, graças a Deus aqui. Quem estão perdendo são nossos jovens, nossas crianças, e eles que estão perdendo com tudo isso. Eu acho que o prefeito tem que cobrar mais o secretariado ali, porque não pode ficar atrasando todo esse começo de ano essa mesma coisa, esse mesmo atraso, igual o vereador Felipe falou. Nós estivemos lá hoje também na visita. As 4 salas que o vereador Nobre de Uélio conseguiu lá, está faltando, não tem ventilador, não tem ar-condicionado, não tem ventilador, não tem louça e não tem cortina, gente. É falta de planejamento isso, né? Tinha que ter pelo menos um ventilador. Se ainda não conseguiu o ar hoje, que a gente vai aprovar aqui, não conseguiu o ar, mas pelo menos um ventilador para as crianças acho que tem. Sorte que o dia hoje não está tão quente. Imagina se estivesse quente, uma sala pequena daquele jeito, sem ar, sem um ventilador, sem nada lá, gente. É complicado, né? É uma falta de planejamento. Não é criticando, mas acho que tem que ser revisto esses assuntos aí durante o ano, para o ano que vem não ter esses mesmos problemas. Muito obrigado. Comunico aos senhores vereadores que está encerrado o grande expediente, onde passamos a ordem do dia,
Solicita ao secretário que proceda com a leitura das matérias constantes da pauta da ordem do dia da presente sessão. Projeto de Lei Complementar número 1 de 2 de janeiro de 2026 define as atividades insalubres e perigosas para efeito de percepção do adicional correspondente, conforme laudo técnico em anexo a essa Lei Complementar Municipal. Senhor Presidente, o presente projeto foi lido já na sessão passada, né? Eu vou ler o parecer jurídico e das comissões. Parecer jurídico. Trata-se de análise da constitucionalidade do projeto de lei complementar número 1 de 12 de janeiro de 2026, da iniciativa do chefe executivo do município de Paranapuã, que define as atividades insalubres ou perigosas para efeitos de percepção do adicional correspondente, com fundamento em laudo técnico de condições ambientais de trabalho, LTCAT, elaborado por profissional legalmente habilitado. A Constituição Federal, em seu artigo 30, inciso 1 e 2, assegura aos municípios competência para legislar sobre assuntos de interesse local e suplementar a legislação federal e estadual que couber. Ademais, o artigo 39 da Constituição Federal autoriza o ente municipal a disciplinar o regime judiciário de seus servidores, inclusive quanto aos direitos e vantagens, tal como o adicional de insalubridade. O projeto é de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo, pois trata de regime jurídico e vantagens remuneratórias de servidores públicos, observando o princípio da simetria constitucional, especialmente nas hipóteses do parágrafo único do artigo 35 da Lei Orgânica. A matéria foi corretamente veiculada por meio de lei complementar, instrumento adequado para disciplinar aspectos estruturais do regime jurídico dos servidores públicos em conformidade com o disposto no parágrafo único, inciso 3 e 6 do artigo 36 da Lei Orgânica Municipal. A propositura condiciona o pagamento do adicional à exposição habitual a agentes nocivos, com base em laudo técnico, respeitando os princípios da legalidade, razoabilidade e segurança jurídica. Pelo exposto, opino pela constitucionalidade e legalidade da tramitação dos projetos de lei complementar número 001 de 2026, ressalvado a competência das comissões permanentes, que detêm soberania para deliberar e divergir sobre a presente proposição, bem como a decisão soberana do plenário desta Casa de Leis. Câmara Municipal de Paranapuã, São Paulo, 5 de 2 de 2026. Alessandro Rodrigo Teodoro, assessoria jurídica OAB São Paulo, 168-723. Comissões permanentes: Legislação e Justiça e Educação, Saúde e Assistência. Parecer conjunto, número 14 de 2026. Autor: Executivo Municipal. Assunto: Projeto de Lei Complementar número 1 de 2026. Define as atividades insalubres e perigosas para efeitos de percepção do adicional correspondente, conforme laudo técnico em anexo a esta Lei Complementar Municipal. Assim, pelos aspectos que nos cumpre analisar, por imposição do regimento interno, em seu artigo 67 e 70, respectivos parágrafos, com o respaldo técnico do setor jurídico, abaixo expostos. 1. Recepção da matéria. O projeto em epígrafe foi protocolado nesta Casa em 12 de janeiro de 2026, sob o número 4, sendo lida em plenário na 21ª sessão ordinária, realizada no dia 28 de 1 de 2026, e encaminhada a essas comissões, ao qual passamos a relatar. 2. Da competência iniciativa. O projeto versa sobre matéria de competência do município em face do interesse local, encontrando amparo no artigo 30, inciso 1º da Constituição da República e no artigo 5º da Lei Orgânica Municipal. Trata-se de propositura de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo, conforme dispõe o inciso 6º do artigo 35 da Lei Orgânica Municipal. Desta forma, quanto à competência e iniciativa da propositura, somos pela tramitação do projeto de lei e comenta.
3. Matéria e exame. Busca a administração municipal atualizar a definição das atividades insalubres e perigosas exercidas pelos servidores públicos municipais, definindo seus graus de riscos e percentuais de serem pagos, em conformidade aos laudos técnicos de condições ambientais de trabalho, RTCAT, sendo que as avaliações técnicas foram realizadas no mês de março de 2025, definindo percentuais de grau de exposição e riscos e propiciando direitos e percepção de adicionais correspondentes, propagando a proteção, a saúde e o respeito aos servidores públicos municipais. É o relatório. 5. Conclusão. Votos, relatores e decisão das comissões. Quanto ao mérito do projeto de lei complementar número 1 de 2026, estas comissões aqui reunidas partem do entendimento de que a propositura atende aos princípios de legalidade, constitucionalidade, orçamentário, financeiro e saúde, atendendo ao melhor interesse público municipal, estando em conformidade com a legislação que trata do assunto. Logo, no que diz respeito às suas competências, essas comissões nada têm a objetar. É o voto. Nada mais a ser discutido sobre a presente proposição, segue o mesmo para a presidência desta Casa para demais providências cabíveis. Cabe ao plenário decidir. Câmara Municipal de Paranapanã, São Paulo, Sala das Sessões, vereador Antônio Fernando Soares, aos 5 dias do mês de fevereiro de 2026. Comissão de Legislação e Justiça. Relator, Alberto Gonçalves Pereira. Acompanha o relator, Donizete José Sérgio, presidente. Wagner Scapim, vice-presidente. Comissão de Educação, Saúde e Assistência. Relator, Hélio Kirchimazo. Acompanha o relator, Maria José Aparecida Capelli Martim, presidente. E Donizete José Sérgio, vice-presidente. Senhor presidente, não há mais matérias para ordem do dia. Desculpa, senhor presidente, tem os projetos para votar. Está em discussão o projeto de lei complementar número 01 de 12 de janeiro de 2026. Define as atividades insalubres e perigosas para os efeitos de percepção de adicional correspondente conforme o laudo técnico em anexo e esta lei complementar municipal. Está em discussão o projeto de lei complementar número 01 de 12 de janeiro de 2026. Está em votação o projeto de lei número 01 de 12 de janeiro de 2026. Quem estiver de acordo permanece sentado, quem for contrário se levante. Aprovado por todos. Projeto de lei número 012 de 3 de fevereiro de 2026. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de até R$600 mil e da outras providências. Está em discussão o projeto de lei número 012 de 3 de fevereiro de 2026. Está em votação o projeto de lei número 012 de 3 de fevereiro de 2026. Quem estiver de acordo permanece sentado, quem for contrário se levante. Aprovado por todos. Projeto de lei número 013 de 3 de fevereiro de 2026. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de até R$27.400 e da outras providências. Está em discussão o projeto de lei número 013 de 3 de fevereiro de 2026. O vereador Alberto está com a palavra. Boa noite novamente ao presidente, aos vereadores, pelo presente e aos que nos acompanham via mídias sociais. Esse projeto de lei que a gente vai votar agora, ele se trata de um prêmio, que a Educação recebeu ano passado, que a secretária de Educação viajou para São Paulo junto com o senhor prefeito, e lá receberam esse prêmio aí. Então agora vai acreditar já havia sido acreditado pela prefeitura, porém agora o prefeito vai poder estar usando aí para a educação. Então parabéns aí para a administração, parabéns para a secretária e todos os funcionários da educação. Em nome da Vânia, quero parabenizar todos os funcionários da educação. Sem mais, senhor.
Continua em discussão o projeto de lei número 013, de 3 de fevereiro de 2026. Está em votação o projeto de lei número 013, de 3 de fevereiro de 2026. Quem estiver de acordo permanece sentado, quem for contrário se levante. Aprovado por todos. Projeto de lei número 014, de 5 de fevereiro de 2026. Dispõe sobre a abertura de teto adicional suplementar no valor de até R$ 30.573,75 e da outras providências. Está em discussão o projeto de lei número 014, de 5 de fevereiro de 2026. Está em votação o projeto de lei número 014, de 5 de fevereiro de 2026. Quem estiver de acordo permanece sentado, quem for contrário que se levante. Aprovado por todos. Comunico aos senhores vereadores que está encerrada a ordem do dia e passamos às explicações pessoais, sendo que os vereadores que se inscrever terão 10 minutos para as suas conclusões finais e não serão permitidos à parte. O vereador Alberto está com a palavra. Senhor presidente, eu fiz uma indicação aqui ao Executivo Municipal, esqueci de falar dela, na ordem do dia aqui, que é expediente, é o seguinte, a gente tem acompanhado, eu não sei se chegou aos senhores vereadores, mas a população tem reclamado demais daquelas linhas telefônicas nossas lá, reclamado muito, muito mesmo. E aí eu fiz essa indicação para o prefeito municipal, que ele coloque alguns aparelhos ali para poder sanar esse problema aí. Hoje a gente sabe que as linhas telefônicas celulares, os aparelhos celulares, eles têm mais eficiência do que as linhas convencionais aí, que seriam os telefones fixos. Então, pedir para o senhor prefeito que ele olhe para o cara para essa indicação, inclusive vou falar com ele pessoalmente também, para ver se ele consegue sanar esse problema para a gente, para a população ser melhor atendida, né? Do mais, muito obrigado, senhor presidente. Ainda está em discussão e explicações pessoais. O vereador Hélio está com a palavra. Só para agradecer, quando a gente cobra, a gente cobra também porque nós temos razão, mas quando a gente tem que agradecer também, nós temos que agradecer, né? Como aquela nossa indicação no final do ano, que todos assinaram, né? Graças a Deus o prefeito, eu acho que cumpriu com a parte dele, com o 10º devolvido da Câmara, ele comprou já o trator, né? Então, quando a gente tem que falar bem, tem que falar também, né? Acho que se ele não quisesse atender, a gente não atenderia, mas ele atendeu e eu acho que ficou bem mais fácil cuidar do estádio lá, né? E até para roçar outro tipo de grama na escolinha, por exemplo, tem muito local lá para roçar também, na pracinha. Então, gente, quero agradecer ao prefeito de coração, né, de ter atendido a indicação nossa da devolução do 10º da Câmara. E também, no sábado, o fiscal me procurou, chamou lá no campo, tinha uma firma de alambrado lá, ele também vai pedir para mexer, arrumar aquele alambrado quebrado lá, está fazendo cotação de preço, e se Deus quiser, eu acho que vai melhorar. Então, assim, nós temos que priorizar primeiro as coisas que tem para arrumar, porque está difícil, né? E de pouco a pouco a gente, se Deus quiser, vai melhorando. Eu acredito também que os vereadores já estão mais assim, como é que se diz, né? Mais atentos a emendas de deputado, né? Então vamos abraçar a causa, vamos arrumar aquele estádio lá, porque acho que tem que ter um vestiário decente, né? E eu acho que arrumando o vestiário já dá para dar um
o início lá. Então é isso que eu estou pedindo para todo mundo e agradecer ao senhor prefeito e fiscal que está dando atenção para a gente aí. Muito obrigado. Continue a discussão, explicações pessoais. Vereador Donizete, está com a palavra. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os adilhos. A quem acompanha pelas redes sociais, a todos que acompanham aqui por presente. Que nem o Hélio disse sobre o estádio. Ontem eu estive lá e o Robson roçou lá, ficou bom demais. Agora só falta passar um rolete que vai passar lá essa semana. Mas lá ficou bom, melhorou, bem dizer, 90%. Passando esse rolete agora, diz que já dá para dar uma amenizada boa lá. Então, se Deus quiser, agora a gente vai correr atrás, porque agora a gente vai dar uma viajada sobre procurar os deputados, né? Então, se Deus quiser, a gente vai fazer alguma emenda para o campo, para o vestiário. Se Deus quiser, vai dar certo, sim. Muito obrigado a todos. Deus abençoe a todos. Continua as explicações pessoais. Vereador Felipe. Eu queria aqui também agradecer a população, juntamente com o Instituto IAPP, né, onde o presidente o Claudio Noronha nos elegeu ao vereador mais atuante no ano de 2025. Então eu agradeço aí, primeiramente a Deus, segundamente à população. E assim, igual o vereador Hélio também disse, né, a gente vê primeiramente aquilo que precisa ser feito, né, agradecer ao nosso parceiro e também à deputada, a Annalise Fernandes, onde atendeu com R$200 mil, que vai ser feito ainda esse ano, o parquinho lá da Mutuca, e também vai ser feita a reforma, né, ali do piso da creche. E o que mais, muito obrigado. Continua as explicações pessoais. Gente, eu quero falar do campo também. Eu acho que a gente está vendo uma coisa diferente aí, né? Eu acho que isso aí não é mais que obrigação, gente, porque acho que é a única cidade da região aqui que está totalmente atrasada nesse assunto de campo, de trator, agora que conseguimos, graças ao que o Hélio falou que a gente devolveu, é a nossa cidade. Eu acho que nós é a única cidade da região que não temos um campo para o nosso município brincar hoje. Eu, filho do vereador Zetinho, nós vamos em Jales jogar bola. O único campo que a gente tem é do Costa Melo, que a gente joga lá de vez em quando também. A gente não tem um campo, isso é uma vergonha. Eu falo para vocês, eu que joguei bola, jogo bola no time do PEC desde os 17 anos, isso para mim é vergonhoso. Toda cidade que a gente vai, a gente é criticado nisso, isso é uma vergonha. Isso aí é um problema que vem se arrastando, não estou falando que é só desse executivo, mas vem se arrastando há anos, né? É complicado, isso aí é uma vergonha, gente. Isso foi o que aconteceu, isso vem respingando o que aconteceu lá no campeonato lá em Bolsonova. Eu sou do time da cidade há 17 anos, nós jogamos três campeonatos em Bolsonova seguidos. Nós ganhamos um de campão, ganhando do time da casa lá dentro, e ganhamos dois campeonatos de minicampo seguidos. Nós ganhamos 3 campeonatos seguidos lá dentro. E estivemos lá jogando sexta-feira e perdemos de 6-2, gente. É uma vergonha que isso vai respingando nisso. A gente vai perdendo jogadores, a gente vai perdendo atletas, a gente vai perdendo pessoas que gostam de futebol, vai deixando de jogar, vai se afastando do esporte por causa disso. A gente não tem um lugar para a gente jogar, a gente não tem um lugar para divertir. Quem gosta de praticar esporte não tem nada para fazer na vida, gente. A verdade é uma só, não tem nada. A gente começou um vôlei, não tinha vôlei também na cidade. As meninas me procuraram, a gente corria atrás de bola, de uma rede para elas lá, e estão jogando hoje, tem dia que dá 3, 4 times. A gente tem um abandono imenso nessa parte do esporte aqui na nossa cidade. Todas as cidades tem 2 pessoas ou 3 que gostam do esporte cuidando do secretariado do esporte. Só a nossa cidade que não tem, gente.
Gente, é uma vergonha. Vamos colocar alguém que gosta do esporte como secretário do esporte, alguém que gosta, alguém que vai desenvolver esse assunto, gente. Isso é uma vergonha, isso para mim é um desabafo pessoal, para mim como uma pessoa que ama o esporte e uma pessoa que sempre jogou futebol em nossa cidade. Gente, isso daí já passou da hora de resolver esses problemas. Isso aí é falta de responsabilidade, é falta de planejamento, é falta de tudo. Isso é uma vergonha. O que a gente está passando hoje, o esporte de Paranapolis está passando hoje é uma vergonha. Nada mais a dizer. Não havendo mais oradores, também não havendo mais nada a tratar, ficam os senhores vereadores convocados para a 23ª sessão ordinária, a ser realizada no dia 23 de fevereiro de 2026, segunda-feira, em horário regimental, às 19 horas. Agradeço a Deus pela proteção e sabedoria que nos deu. Agradeço aos senhores vereadores pela forma respeitosa como participaram e se conduziram no decorrer dos trabalhos. Agradeço também ao público presente, bem como os que acompanham os trabalhos legislativos desde a sessão através das mídias sociais. Boa noite a todos.